Muita gente fala desde o início do ano que a Mercedes está blefando e que, na verdade, ela sim vai mostrar tudo que ela tem no decorrer desse ano de 2022, principalmente a partir da terceira corrida, do terceiro GP. Mas o GP do Bahrein já passou, o GP da Arábia Saudita já passou e aparentemente o blefe não é bem assim. Mas será mesmo que faz sentido a Mercedes talvez guardar o jogo até o terceiro GP? Será que ela não está passando por problema nenhum? E se estiver passando, quais problemas estão impedindo que Lewis Hamilton esteja ali no topo do grid da Fórmula 1? Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Lewis Hamilton é o principal piloto a sofrer de forma extrema com o W13 da Mercedes. A gente tem conseguido ver no decorrer desse ano um George Russell com uma certa facilidade em acertar um carro que aparentemente não é tão bem nascido como nós esperávamos. A gente viu sim que o W13 é um carro inovador, praticamente zero de side pods, mas aparentemente essa inovação não foi compatível com o desempenho dentro da pista, nem em Bahrein e nem mesmo lá na Arábia Saudita. Na verdade, nas duas situações os pilotos têm tido extrema dificuldade em manter o carro na pista, e principalmente Lewis Hamilton, que nesse GP da Arábia Saudita principalmente não conseguiu nem mesmo conquistar mais de um pontinho e não passou nem do Q1. Enfim, eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, explicando o que pode estar acontecendo com a Mercedes e exatamente o que eles podem estar fazendo, se eles podem estar blefando ou não. Mas antes, eu queria te convidar a deixar o like nesse vídeo, deixar o seu joinha e se você ainda não for inscrito, já se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo do Hora do Piloto. Mas vamos falar mais sobre esse assunto que é um dos mais polêmicos da Fórmula 1. A gente viu até os treinos livres aqui do GP da Arábia Saudita que muita gente tinha falado que era um certo blefe da Mercedes e que eles iriam ter um desempenho um pouco melhor do que o esperado nesse GP especificamente. Muitos fãs da Mercedes estavam esperando uma qualificação interessante de Lewis Hamilton, talvez até mesmo conseguindo se sobrepor aos carros da Red Bull e da Ferrari. Mas quem torcia por Hamilton nesse GP acabou dando com uns burros na água. Na verdade, o piloto inglês teve dificuldades extremas com seu W13 e não conseguiu nem mesmo fazer um tempo melhor do que a 16ª posição no Q1, fazendo com que pela primeira vez em anos ele não conseguisse passar para o Q2 na qualificação e demonstrando inclusive que a Mercedes tem problemas seríssimos com seu W13. É claro que ele ficou muito triste com a situação e inclusive falou mais em entrevista sobre o que o carro poderia estar passando. Eu não tenho exatamente as palavras que Lewis Hamilton disse nas entrevistas, mas eu consegui ver sim pela transmissão da Fórmula 1 na TV o quanto ele estava devastado com isso tudo. Primeiramente que a forma como ele se portava ali, o corpo dele se portava, já não era muito confiante e muito menos segura com relação a qualquer tipo de situação. E ele foi perguntado sim sobre o que poderia estar acontecendo com o seu carro, principalmente logo depois do acidente que aconteceu com Mick Schumacher durante o Q2. E a resposta de Lewis Hamilton foi curta e grossa. Ele disse basicamente que ele teve sorte de que algo parecido ali com o que aconteceu com Mick Schumacher não tivesse acontecido com ele mesmo. E ele disse basicamente que o carro estava péssimo e que existiam grandes chances da Mercedes continuar horrível para a corrida também. Para quem não entendeu, Lewis Hamilton disse basicamente que tinha a possibilidade, se ele continuasse nas qualificações posteriores, nas outras sessões, dele acabar no muro, como o próprio Mick Schumacher acabou. E isso resultaria talvez até mesmo em uma falta na corrida de domingo. Aparentemente, pelo que eu analisei do W13 durante a qualificação, Lewis Hamilton principalmente estava tendo muitas dificuldades com relação à estabilidade do carro, principalmente em curvas de alta velocidade. A gente podia ver principalmente que as rodas traseiras do carro patinavam muito em momentos que era necessário uma certa tração do W13. Isso simboliza basicamente duas coisas possíveis nesse carro especificamente.
Uma delas é que talvez a frente do carro esteja muito carregada, não apenas em aerodinâmica, mas talvez relacionado também à cambagem do carro e outros acertos que podem fazer com que a frente se torne um pouco mais arisca. E dessa forma, com a frente mais arisca, a sensação que o piloto tem enquanto faz curvas ou então se aproxima de curvas é basicamente que a traseira está flutuando. Mas eu acredito que não foi essa situação que Lewis Hamilton vivenciou, apesar de ser sim uma possibilidade. Na verdade, a grande questão e que une todos os fatos com toda certeza é que a Mercedes tentou de todas as formas diminuir o arrasto aerodinâmico para esse GP da Arábia Saudita, principalmente utilizando cortes na asa traseira. E Lewis Hamilton sabia que diminuindo esse arrasto aerodinâmico, a Mercedes poderia sim ter uma certa vantagem no GP, como a própria Red Bull teve sim e acabou fazendo com que Max Verstappen se tornasse vencedor do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Diminuindo o arrasto aerodinâmico, era possível que a Mercedes conseguisse conquistar décimos preciosos, principalmente nas longas retas que o GP de Jeddah tem ali em todo o seu circuito. Ou seja, arrasto de aerodinâmico um pouco menor poderia significar tempos melhores para Lewis Hamilton. E aparentemente o piloto inglês levou isso tudo muito a sério e pode sim ter acabado diminuindo ali demais o arrasto aerodinâmico. E isso, consequentemente, também pode diminuir a pressão aerodinâmica na parte traseira do carro, resultando justamente em instabilidade no eixo traseiro de qualquer carro de Fórmula 1, inclusive em momentos de tração, como é o caso. Depois da curva 1, era possível ver que Lewis Hamilton muitas vezes errava ali na hora que ia dar o pé no carro e tinha que corrigir no volante para que ele não acabasse de cara para o muro. Outra situação importante a se falar é que não era possível fazer alterações no carro da qualificação para a corrida, com a possibilidade de que acontecesse algum tipo de punição para Lewis Hamilton e ele acabasse largando do pit lane se houvesse algum tipo de alteração. Isso tudo por conta do regulamento da Fórmula 1, que realmente prevê o parque fermé, que em português significa parque fechado, que é uma situação onde as equipes podem alterar algumas partes do carro, mas com grandes limitações. Uma delas é a própria asa dianteira, e outras partes ali específicas, mas que não são tão abrangentes como antes dessa situação de parque fechado. Aparentemente a Mercedes optou justamente por isso, por seguir as regras para que Lewis Hamilton não fosse punido e pudesse largar da 16ª posição. Mas é bem provável que, apesar de não ter saído das regras, realmente a Mercedes tenha mexido sim no carro de Lewis Hamilton, porque durante a corrida ele tinha conseguido sim um ritmo razoável, que conseguia inclusive colocá-lo logo atrás do seu companheiro de equipe George Russell em um ritmo relativamente confortável com relação a ele. Ou seja, me parece que a Mercedes, apesar de não ter dado o pulo do gato, pode sim ter consertado o carro de Lewis Hamilton para a corrida. Nós não sabemos ainda exatamente como ela fez isso, mas o que nós podemos dizer e que aparentemente tem acontecido é que Lewis Hamilton tem arriscado tudo para conseguir se manter ali como um dos grandes dominadores da Fórmula 1 até o ano passado, disputando inclusive o próprio título com o próprio Max Verstappen. E talvez nessa tentativa de ser o mais agressivo possível, ele tenha passado do ponto, exagerado, e dessa forma tenha acabado com um carro extremamente mal configurado quando comparado até mesmo com seu companheiro de equipe George Russell, que aparentemente tinha um carro um pouco mais comportado na pista do que Lewis Hamilton. Mas ainda assim, Hamilton conseguiu, por boa parte da corrida, conquistar ali um lugar logo atrás do seu companheiro de equipe. Infelizmente, ele não conseguiu manter aquele lugar logo atrás dele, justamente porque ele precisava fazer mais uma parada nos boxes, que para quem não sabe, é necessária, é obrigatória, justamente porque os pilotos precisam utilizar pelo menos 2 tipos de compostos de pneus. E Lewis Hamilton havia largado com compostos duros, ou seja, era necessário que ele fizesse mais uma troca para que ele colocasse um novo composto. Isso acabou resultando em um resultado que não foi tão legal assim para ele, que
foi justamente um 10º lugar no GP da Arábia Saudita. Mas ainda assim, qual é o futuro de Lewis Hamilton nesse campeonato de 2022? Qual é o futuro da Mercedes? É possível que ela dê o pulo do gato e acabe disputando corridas com o Red Bull e com o Ferrari? Olha, tudo é possível realmente, a gente sabe, Mercedes é uma grande equipe, muito boa inclusive em fazer evoluções e desenvolvimentos e nesse tipo de capacidade. E olha, é possível sim. Me parece que a Mercedes deve trabalhar e não tem um carro mal nascido, mas aparentemente é necessário lapidar esse desempenho do W13 para que ele realmente possa andar o mais rápido possível em diversos tipos de traçado. Segundo alguns diretores da Mercedes e até mesmo o próprio Lewis Hamilton, isso deve acontecer do 3º GP para frente, ou seja, a partir do GP da Austrália é possível que a Mercedes traga algumas atualizações que façam a diferença. Mas a grande previsão para que ela comece a disputar pelo 2º lugar ali, pelo menos, na questão aí das equipes da Fórmula 1, realmente é do 5º ou 6º GP para frente nesse ano de 2022. Os principais problemas do W13 também foram falados, são a aerodinâmica do carro, que é extremamente complicada e que gera o fenômeno ali das quicadas, ou melhor dizendo em inglês, o porpoising, que faz os carros quicarem muito nas retas, instabilidade nas curvas, principalmente curvas de baixa velocidade, que também acaba gerando aí um certo problema para o carro, que ele fica lento e pode também estar relacionado com o fenômeno do porpoising e também a questão dos motores da Mercedes, que aparentemente não são os melhores do grid nesse ano. E sempre que eu falo isso, muita gente vem reclamar comigo e vem dizer que os motores da Mercedes são sim bons e que eles disseram que o grande problema está na aerodinâmica e no acerto do carro. E sim, faz sentido, os motores são bons e os problemas na aerodinâmica e no acerto. A grande questão é que eles esquecem de uma coisa. Um dos dirigentes da Mercedes também admitiu que existem problemas sim na unidade de potência, mas esses problemas podem ser consertados apesar do congelamento de motores para esse ano de 2022, porque aparentemente estão diretamente relacionados com uma mudança que aconteceu nos combustíveis dos carros. O novo E10, que é justamente a obrigatoriedade que todas as equipes utilizam pelo menos 10% de álcool na mistura de combustível e que aparentemente a Mercedes ainda não conseguiu lidar muito bem com isso tudo. Aparentemente é necessário fazer alguns ajustes no motor, ajustes de combustível para que ela tenha uma potência melhor nesse ano de 2022 e possa fazer com que outras equipes clientes como McLaren, Aston Martin e também a Williams não tenham mais tantos problemas nesse sentido e possam começar a batalhar com as outras equipes da Fórmula 1, como é o exemplo ali de AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas e outras diversas. Ou seja, me parece que a Mercedes pode influenciar diretamente no campeonato, não apenas na ponta, mas também no meio do grid da Fórmula 1, através de modificações no combustível do seu carro e também outras modificações específicas. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Você acredita que a Mercedes pode retornar forte ainda nesse ano de 2022 ou já acabou para Lewis Hamilton e George Russell? Eles não devem ter novas oportunidades em 2022? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Para ser bem sincero, eu acredito que a Mercedes pode dar alguns saltos de desempenho nesse ano, mas não apostaria nem em Lewis Hamilton como campeão de pilotos e nem uma Mercedes como campeã de construtores. Eu acredito em George Russell ganhando algumas corridas no decorrer desse ano, principalmente da metade para o final da temporada, em Lewis Hamilton também tendo esse tipo de oportunidade, principalmente depois das férias de inverno da Fórmula 1. Claro que isso é tudo suposição, eu espero que a Mercedes se recupere o mais rápido possível para que nós tenhamos 3 forças brigando pelo título mundial. Mas até lá, tudo que a gente pode fazer realmente é esperar para que isso aconteça. Enfim, se você discorda de mim, comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like nesse vídeo. Isso ajuda demais a gente. Se inscrever nesse canal, ativando o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo aqui no YouTube. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!